você não pode ver nada, não significa que você deve fechar os olhos. Ray Charles. Olá, internautas do Brasil e de todo mundo. Eu sou Rose Campos em mais uma semana com muitos ecos. Os ecos do nosso meio ambiente, os ecos da nossa comunicação. Afinal, tudo que produz ecos no nosso meio, nós discutimos aqui, na nossa rádio Mega Brasil Online e nas redes sociais. E essa semana, o Ecos do Meio vai falar sobre o Pacto Global da ONU no Brasil, que promoveu em meados de setembro, na sede da ONU em Nova York, durante a semana da Assembleia Geral das Nações, o encontro dos ODSs no Brasil, que teve como objetivo debater e apresentar iniciativas de empresas ligadas à Agenda 2030 e, portanto, o avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no país. Na sequência, o Pacto da Promoção da Igualdade Racial realizará em 29 e 30 de novembro a primeira conferência empresarial de ESG racial, com o objetivo de promover o conhecimento sobre esse tema, ESG racial. Sendo assim, para falar sobre a importante ligação entre esses temas, ODS e ESG, e seus eventos, o programa Ecos do Meio recebe Gilberto Costa, diretor executivo do Pacto da Igualdade Racial e da JP Morgan para a América Latina. E, portanto, um dos líderes brasileiros presente na sede da ONU em Nova York. Olá, Gilberto, como vai? Olá, tudo bem? Vou bem. E você, como está? Graças a Deus, tudo bem. Gilberto, vamos começar falando sobre como foi esse encontro em Nova York, nos Estados Unidos. Você está na Pensilvânia, se não me engano, né? Mas como foi esse encontro, né? Brasil aí na ONU, para falar sobre um assunto que muito nos interessa, que são os ODS, e, evidentemente, a equidade racial. Bom, primeiro de tudo, muito obrigado por me receber, muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje conversando com vocês. Foi uma honra muito grande poder participar desse evento lá na ONU. O Pacto Global da ONU é um dos apoiadores do Pacto de Promoção da Equidade Racial, é um dos nossos apoiadores institucionais. Então, receber esse convite foi muito importante. Eu fiquei particularmente muito emocionado. Tinha uma delegação negra brasileira maravilhosa, maravilhosa, assim, primeira vez que eu vejo tantos talentos negros, tantos executivos, executivas, representantes de organizações, representantes de empresas reunidos na sede da ONU. E olha que eu já estou com 53 anos. Então, para mim, eu vivi para ver esse momento. Acho que a ONU foi muito feliz em puxar uma agenda 2030. Acho que é isso aí, 2030. Né? Resolver as diferenças sociais, econômicas, as diferenças raciais na nossa sociedade brasileira não é algo para amanhã. É algo que a gente tem que pensar em ações estruturais de médio e longo prazo. É algo que a gente tem que atacar hoje, pensando em como mudar daqui para frente. Então, nessa oportunidade, nós tivemos na ONU várias empresas discutindo, ok, o que eu, como empresa, posso fazer para ajudar no desenvolvimento sustentável da sociedade brasileira? O que eu, empresa, o que eu, sociedade, posso fazer para poder ajudar no combate à desigualdade socioeconômica que no nosso país se cruza com a desigualdade racial? Se você olhar, a maioria da população negra no Brasil é a que mora nas comunidades. Eu morei em uma comunidade. Eu sou carioca, nascido e criado em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, numa comunidade que não tinha saneamento básico. Então, para mim, poder participar de um momento como esse e poder trazer essa agenda, poder utilizar o meu privilégio de ser um executivo negro dentro do mercado financeiro, trabalhando num dos maiores bancos do mundo, eu me sinto muito responsável em fazer parte dessa liderança.
Eu me sinto muito responsável em puxar essa agenda e certamente ali foram discutidas ações que vão ajudar a mudar a sociedade brasileira no médio e longo prazo. Gilberto, com certeza o assunto, a discussão, ela foi ampla e foi muito salutar. Mas eu queria que aqui, nesse momento, nos poucos momentos que nós temos, né, para falar sobre tudo isso, que você pudesse trazer para nós, para os ouvintes, enfim, o que de principal se deu e está sendo e vai ser trabalhado, inclusive, com uma população. O que mais foi dito e reivindicado, inclusive? As empresas presentes nesse evento se comprometeram com uma agenda de ações afirmativas. Então, o Pacto da ONU lançou um projeto voltado para a questão racial, em que as empresas que aderiram a esse projeto se comprometem com a contratação de profissionais negros, homens e mulheres, até 2030, se comprometem a favorecer, a suportar, a apoiar o encarreiramento desses profissionais dentro das organizações, para que eles consigam chegar a cargos de liderança, o que é super importante, e se comprometem principalmente com investimento em letramento racial, investimento em ações afirmativas, na retirada de barreiras de contratação. O mais importante disso tudo é que esse programa da ONU ele tem metas. Então, as empresas que vão aderir a esse programa, elas se comprometem, inclusive, com números, com metas, né, que têm o objetivo de acompanhar a evolução dessa adesão, porque aderir por si só é importante, mas não é a ação completa. A ação completa é quando você, além de aderir, você se compromete com os números. Então, do ponto de vista de inclusão de pessoas negras nas organizações, esse compromisso é um compromisso muito importante. Outra questão importante é que todas as empresas que estavam ali reconheceram que o racismo é estrutural. Então, para combater o racismo estrutural, passa sim pelo investimento em educação pública, passa sim pelo investimento em letramento racial, passa sim pelo investimento social privado em equidade racial, via comunidades quilombolas, via as comunidades menos favorecidas. A professora Cida Bento deu uma aula nesse evento. A professora Cida Bento é uma mulher magnífica e ela deu uma aula com relação à questão racial, com relação ao privilégio da branquitude. Então, as empresas precisam reconhecer que elas não são, hoje em dia, lideradas por profissionais negros. A maioria das grandes empresas é liderada por pessoas não negras. E essas pessoas não negras, como aliados, têm um papel super importante de, ao aderir os objetivos ODS da ONU, ao aderir o Pacto de Promoção da Equidade Racial, se comprometer com metas de investimento em ação afirmativa, se comprometer com metas de investimento social privado em equidade racial. Gilberto, é evidente que essa questão da educação é extremamente importante. Os negros ainda que não estão em papéis de liderança, isso é outra coisa evidencial. Eu participei de duas pesquisas, e isso foi constatado, duas pesquisas importantíssimas aqui para o nosso país. Porém, tem um fato também que eu gostaria de saber como vocês estão discutindo, principalmente por você ser de uma empresa da área financeira, que são os empreendedores, o empreendedorismo, porque o negro ainda, para chegar a alcançar um posto nessa questão empresarial, ele galga muito. E a questão financeira é o maior entrave. Como é que também está se vendo isso? Vamos falar até de uma palavra que talvez não seja o correto no sentido financeiro, mas cotas. O que é que a gente pode fazer em relação a esse empreendedor negro que precisa de um olhar, sim, diferenciado, né? E você, a sua palavra, ela é importantíssima hoje.
O que você tem a Rose, dizer? muito obrigado por ter trazido esse assunto à pauta, porque esse é um dos assuntos que mais me preocupa atualmente. Infelizmente, a nossa sociedade ainda não tem conseguido efetuar investimento necessário em empreendedorismo negro para que a gente possa ter uma economia girando ao redor da comunidade negra, que tem uma capacidade de investimento de 800 bilhões de reais, mas que, infelizmente, tem pouco acesso a crédito, tem pouco acesso a investimento das grandes empresas, e para conseguir, né, se juntar a grandes empresas, tem várias barreiras de entrada, desde o processo burocrático, administrativo, até a capacidade financeira. Então, não, a gente não avançou de forma positiva nessa agenda. A gente tem várias iniciativas importantes. A Adriana Barbosa, minha querida amiga Adriana Barbosa, da Feira Preta, é uma referência. Nós temos o Fundo Baobá como sendo outra referência, como um fundo de investimento social privado e equidade racial, que investe também em empreendedorismo negro. Nós temos a Brasil Foundation, ou seja, nós temos Luana Ozemela, nós temos Maitê do BlackRock, nós temos várias pessoas fazendo várias iniciativas. Mas, infelizmente, todas essas iniciativas ainda carecem de apoio financeiro das empresas, ainda carecem de apoio financeiro das organizações. E aqui eu vou me permitir fazer uma comparação. Eu cheguei nos Estados Unidos em janeiro desse ano para um projeto do banco aqui no exterior. Se você olhar o quanto que a comunidade negra é desenvolvida aqui nos Estados Unidos, eles são 13%, nós estamos 56%. Você vê empresários negros, você vê banqueiros negros, você vê grandes industriais negros, coisa que no mercado brasileiro a gente não consegue ver. E a razão de por que a gente não vê é porque os empreendedores negros no nosso país não têm acesso a crédito. Os empreendedores negros no nosso país não têm acesso a investimento de capital anjo, não têm acesso a investimento de investidores que queiram investir em empreendedores de médio e longo prazo. Então, acho que tem aqui um caminho gigante para que isso venha acontecer. Dentro do Pacto de Promoção da Equidade Racial, o protocolo ESG racial, ele dentro dele, ele prevê o investimento de, se não me engano, 35% de recursos em empreendedores negros. Porque dessa forma a gente consegue fazer com que a economia da comunidade negra venha a se reforçar e venha a girar. Então, aqui, Rose, ainda tem um bom caminho pela frente, ainda que a gente não conseguiu ultrapassar. E a minha expectativa é que a pauta ESG ela faça isso mudar. Porque aí as empresas, através de protocolos, como o protocolo ESG voltado para o meio ambiente, ou como o protocolo ESG voltado para a pauta racial, elas vão conseguir ter um guia, né, um padrão, um parâmetro para poder investir em empreendedorismo negro e, sim, dar um retorno para a sociedade em termos das ações que estão sendo feitas. Então, a minha expectativa, Gilberto falando, é que no médio e longo prazo o protocolo ESG racial faça essa mudança acontecer. Aí eu acredito que nos próximos 5, 10 anos. Educação, investimento, um novo olhar para as questões sociais, raciais, de equidade no país. E não só no Brasil, no mundo. Nós estamos vivendo uma nova época, nós estamos vivendo uma nova era, uma era onde o homem tem que olhar muito mais para o seu meio ambiente, para a sociedade e para a governança. É isso que nós estamos falando com Gilberto Costa. Nós vamos dar uma paradinha para os nossos comerciais e voltamos já já com os nossos Ecos do Meio. Até já! A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina,
formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Na minha entrada, se eu tivesse uma aula dessa aqui no início, com certeza hoje eu estaria em outra situação. Então, a primeira coisa, a gente quer aumentar as chances de vocês no mercado de trabalho. Desde que eu cheguei em São Paulo, eu procurei o ADOS e como eu tenho vindo aqui frequentemente, eu procuro de emprego e regularização, pegar os documentos na Polícia Federal, etc. E acabei sabendo dessa capacitação e acabei participando e eu gostei bastante. A capacitação, ela dura aproximadamente 2 horas, 1h30 a 2 horas. Ela é dividida em 2 partes. A primeira parte, a gente aborda principalmente as questões constitucionais, a gente fala bastante de leis trabalhistas, a gente fala dos direitos e dos deveres. E na segunda parte, a gente foca mais na questão das entrevistas de emprego. A gente tenta abordar, inclusive, um pouco sobre redes sociais. Eu vi o quanto a gente é leigo nessa parte de lei trabalhista brasileira, que a gente somos estrangeiros. Aprendi bastante coisa, né? Coisas que eu não sabia, achei que eu sabia muita coisa sobre, porque já trabalhei em várias empresas, achei que sabia, mas tem muita coisa que eu não sabia. E hoje eu pude tirar muitas dúvidas também. A importância da capacitação para a integração dos refugiados eu considero fundamental, porque é uma maneira deles se sentirem mais seguros no ambiente de entrevista de emprego, no ambiente profissional. Eu acho que dá a eles um pouco mais de tranquilidade na hora de reivindicar um trabalho e entrar no mercado de trabalho. Mesmo no cenário de pandemia, a gente ainda conseguiu se reinventar e conseguir levar adiante nosso trabalho com bastante contratações, e isso motivou bastante a gente em não desistir ou minimizar nossos esforços no período de pandemia. Voltamos com os nossos Ecos do Meio, Minuto Sustentável. A Ação Pacto da Promoção da Equidade Racial é uma iniciativa que pretende implementar um protocolo SG racial para o Brasil e promover sua adoção por empresas, investidores e institucionais, contemplando ações que estimulem uma maior equidade racial. Também objetiva incentivar e fortalecer a adoção de ações afirmativas, a melhoria da qualidade da educação pública e a formação de profissionais negros. Evidente que, Gilberto, a partir disso tudo que nós vimos, de que aconteceu muito rapidamente na ONU, e você já entrou na questão da ESG, nós vamos ter agora, no final de novembro e entrando no mês de novembro, que é um mês muito importante para a comunidade negra, eu gostaria que você pudesse linkar essa questão do pacto na ONU com o que vocês pretendem também aqui no Brasil, falando sobre ESG e a importância dessa agenda ESG para a comunidade negra. Obrigado, Rose. Aqui, como é que eu vejo isso, tá? O evento do Pacto Global da ONU, que aconteceu há algumas semanas atrás, ele puxou muito a Agenda 2030,
que é uma agenda de compromisso de médio e longo prazo. E aí volta um pouco para aquilo que eu falei no início do nosso bate-papo. Mudar a pauta racial na sociedade brasileira é uma ação de médio e longo prazo. Não vai se resolver amanhã. E você, Rose, sabe tanto quanto eu que a gente vai continuar vendo ações e acontecimentos que nos entristecem, porque, né, o Brasil, infelizmente, ainda está muito longe de uma equidade racial. Então, quando nós decidimos lançar a primeira conferência ESG racial em novembro, foi exatamente com o objetivo de puxar as empresas para essa agenda estrutural. Eu sou um grande apoiador das ações afirmativas, eu sou um grande apoiador do letramento racial, eu sou um grande apoiador de todas essas ações que visem dar mais e mais conhecimento à sociedade sobre do porquê nós temos esse problema no nosso país. Mas só isso não vai resolver o problema, e nós sabemos disso. Resolver a questão racial no Brasil passa por investimento. Passa pelo investimento em educação pública, passa pelo investimento em formação técnica, passa pelo investimento em empreendedorismo negro, passa por tudo isso que eu estou falando. E para conseguir esse investimento, nós, comunidade negra, nós não temos essa capacidade financeira, essa capacidade econômica. Nós dependemos, sim, das empresas. Nós dependemos, sim, dos investidores institucionais. Nós dependemos, sim, do governo. Então, o pacto ele foi criado exatamente com esse objetivo de colocar todos esses atores da sociedade juntos. Então, serão 2 dias de conferência em que você vai ter CEOs das grandes empresas participando, você vai ter diretores de RH, diretores de sustentabilidade, tomadores de decisão, Rose. Essas pessoas têm a capacidade de tomar decisões. Elas têm a caneta na mão. Então, nós precisamos que essas pessoas estejam conosco, junto com a comunidade negra, junto com os representantes da sociedade civil, para que a gente discuta ações efetivas. Eu falo isso o tempo todo. Racismo não se resolve com emoção. Racismo se resolve com investimento. Racismo se resolve com mensuração. Racismo se resolve com um fato e dado. Então, se resolve, sim, olhando os números, olhando para dentro de casa, como empresa, e falando assim, ó, isso aqui é o que eu posso fazer como empresa para resolver a questão racial dentro da minha empresa, isso aqui é o que eu posso fazer para poder ajudar a comunidade, o ecossistema no qual eu vivo, eu estou inserido enquanto organização. Então, essa é a forma como minha cabeça pensa. E, Gilberto, por falar em número, o Pacto ele divulgou um primeiro relatório sobre a situação atual dos setores da contratação e promoção de pessoas negras no país. A que conclusão vocês chegaram com esse relatório? Quando nós fizemos esse primeiro relatório, Rose, o que nós fizemos? Nós pegamos a RAIS, que é um dado oficial do Ministério do Trabalho dos últimos 10 anos, para poder verificar como os setores da economia estavam se comportando com relação à equidade racial. O que nós constatamos, né? E o que nós, na verdade, nós tivemos certeza agora? Primeiro que nós temos um gap gigante de pessoas negras em cargos de liderança. Isso é um fato, gente, não é uma discussão mais, é número, é fato e dado. Lembra, não é emoção, é fato e dado. Segundo, que as mulheres negras vivem um abismo hoje, um abismo. As mulheres negras estão à margem da questão de gênero e da questão de raça. Não estão incluídas nas ações de gênero e nem estão incluídas nas ações de raça. Então, é por isso que hoje a gente tem menos de 1% de mulheres negras em cargos de liderança. É por isso que hoje a maioria dos empreendedores sociais são mulheres negras, que para ajudar a sustentar a família se dedicam a empreendedorismo social. Então, esses números ajudam a constatar o gap que nós possuímos. Aonde que nós melhoramos e avançamos? Avançamos na entrada de mais jovens negros nas organizações. E aí, isso é um fruto do investimento de ações afirmativas nas universidades, que levaram mais jovens negros a entrar nas universidades, junto com as ações afirmativas efetuadas pelas empresas, que aumentaram o processo de contratação de jovens negros. Então, se você olhar na base da pirâmide, você teve um aumento, mesmo que não seja um aumento absurdo, de profissionais negros na base das organizações. Mas, conforme você sobe, essa quantidade de profissionais negros é muito menor
e mulheres é um absurdo. É praticamente inexistente. O que nós estamos fazendo agora, Rose? E vai ser lançado exatamente na conferência. Nós vamos lançar o primeiro índice ISD de equidade racial voltado para a mulher negra. Nós mapeamos a quantidade de mulheres negras nos 25 subsetores da economia nas 5 regiões do país. Então, isso vai dar capacidade às empresas de não precisar se comparar com uma outra empresa do seu próprio setor. A empresa vai poder se comparar com o setor em que ela atua. E vai conseguir entender o quanto ela está mais ou menos próxima da equidade racial no setor em que ela atua, na região em que ela está inserida. Gilberto, como é que vocês pretendem, a partir desses dados, que são mais do que importantes, porque é inserir, né, trazer esse relatório e começar a agir. Como é que vocês pretendem trazer isso para essa conferência? Porque essas ações têm que ser, vamos dizer assim, mostradas também. De que forma a conferência vai mostrar tudo isso? Fale um pouquinho dessa conferência, por favor. Claro, Rose. Nessa conferência, nós dividimos a conferência em 2 dias de painéis com especialistas que vão abordar temas como ações afirmativas, vão abordar temas como investimento social privado e equidade racial, vão abordar temas como filantropia para a comunidade negra, que é uma coisa que no Brasil ainda é muito incipiente, lei de cotas, ou seja, nós vamos utilizar os dados fornecidos por esses relatórios para, com o apoio de especialistas, e aqui eu estou falando de José Vicente, estou falando de Cida Bento, estou falando de Frei Davi, estou falando de vários profissionais, Adriana Barbosa, estou falando de profissionais estou falando do professor Hélio Santos, de profissionais que vivem na questão do movimento negro há anos. Então, esses profissionais, juntos com profissionais das empresas, vão ter CEOs nessa conferência, vão discutir ações efetivas, porque um CEO ele tem o poder de mudar a situação, ele ou ela. Então, a gente vai unir essas pessoas, exatamente poder discutir, tá bom, o que a gente consegue fazer enquanto sociedade nos próximos 5 anos? O quanto de investimento a gente deveria fazer em educação pública para poder mudar a agenda racial? Rose, eu não estou falando de R$1 milhão, estou falando de investimento de 13 milhões de reais em 5 anos. Isso sim vai fazer a diferença. Então, para poder fazer isso, eu preciso conectar esses atores da economia, né, da sociedade civil, para discutir metas, para discutir prazo, para discutir ações efetivas. Então, esse é o objetivo da conferência. Gilberto, sem falarmos em partidos, mas falando de política, e nós estamos num momento bastante crucial, o quanto a política ela exerce um papel importante nessas questões de equidade racial, e o que a política em si poderia e deveria fazer. Eu não estou falando de políticas públicas, eu estou falando de política no sentido partidário, sem dar nome de partidos. Mas o que os partidos, enfim, deveriam de estar fazendo muito mais, ao invés de, talvez, você quem diga, falar mais do que agir. O que eu tenho visto aqui, concordando com você, não falando de nenhum partido específico ou de nenhum político específico, tá? O que eu acho que está sendo feito que talvez nos ajude? Primeiro, nós precisamos ter mais pessoas negras dentro dos partidos. Esse ano tiveram várias ações de pessoas, inclusive pessoas não negras, apoiando candidatos negros, homens e mulheres, para entrarem em cargos políticos. Por que isso é importante? Primeiro, para representar a sociedade brasileira. Eu tenho dificuldade em entender como é que uma sociedade que é, em sua grande maioria, composta por pessoas negras, tem uma quantidade muito menor de representantes negros, né, nas câmaras de deputados, vereadores, etc., nos órgãos do legislativo. Segundo, para que essas pessoas consigam, ao saber da situação,
ao ter vivido aquela situação, ajudar a implementar e sugerir ações efetivas de combate à desigualdade socioeconômica e racial. Lembra que eu falei logo no início? Por um cruzamento de uma realidade brasileira, a maioria das comunidades é composta por pessoas negras, que têm pouco acesso à educação pública, têm pouco acesso ao saneamento básico, têm pouco acesso à saúde. Então, nós, enquanto sociedade, precisamos que tenham mais pessoas negras dentro do ambiente político para que possam nos ajudar a implementar ações efetivas. Não podemos esquecer que a lei de cotas foi exatamente um fruto das ações do movimento negro, há mais de 10 anos atrás. Né? Foram essas pessoas, Sueli Carneiro, professor Hélio Santos, entre outros, que puxaram essa agenda. Então, para mim, isso é um fato que no Brasil ainda é um momento muito distante para a gente. Então, a gente tem poucas lideranças negras em cargos políticos, poucas lideranças negras na liderança dos próprios partidos políticos, e aí, por conta disso, a gente acaba não tendo as ações necessárias para combate à desigualdade racial e à desigualdade socioeconômica. Gilberto, nós ficaríamos o dia inteiro conversando, nós faríamos uma conferência aqui, porque além do assunto ser muito amplo, você traz esse assunto de uma forma leve, no sentido de compreendimento, de compreensão. E isso é importantíssimo, que nós possamos compreender as ações no qual nós estamos inseridos, porque uma boa parte, por mais que pareça ser isso um pouco ilusório, está em ações e não entendem nem o que estão fazendo. E eu acho que essa conferência, inclusive, ESG, no qual nós estamos falando muito, no qual nós temos um trabalho imenso a fazer. Aqui o Ecos do Meio, ele entra nessa questão ambiental e ESG e fala muito sobre equidade racial, porque, infelizmente, as grandes vítimas dessa questão de sustentabilidade ainda é o povo negro. Antes de eu ir para a pergunta do programa, eu gostaria que você pudesse deixar um endereço para as pessoas onde elas vão encontrar a conferência, como é que se inscreve, Gilberto, nessa conferência, enfim, um site para chamar as pessoas para esse momento tão importante. Não só para a comunidade negra, mas para a comunidade brasileira. Rose, muito obrigado por terem aberto esse espaço para o Pacto de Promoção da Equidade Racial. Os ingressos para a conferência vão reabrir agora, dia 1º de novembro, na plataforma Simba, é uma plataforma, né, de acesso para compra de ingressos. Não tem custo nenhum, é zero, não tem custo. Nós queremos ajudar a sociedade. Então, essa conferência não tem custo para ninguém, nem para as empresas, nem para os participantes, para ninguém. O nosso papel aqui é dar de volta à sociedade. Esse é o nosso papel. Quem quiser saber mais sobre a conferência pode entrar no site do Pacto de Promoção da Equidade Racial, que tem mais detalhes sobre a conferência. Dia 1º de novembro, se não me engano, uma segunda-feira, vai abrir de novo as inscrições. Já, olha, eu olharia com bastante cuidado, e, Rose, eu quero ver você lá, hein? Não vai nos abandonar, não, hein? Então, assim, eu acho que é um momento muito bom que a gente está vivendo enquanto sociedade. As pessoas já perceberam que a pauta ESG não tem volta, que a pauta ESG racial não tem volta. Então, acho que esse momento é um momento importante. Sobre isso, nós vamos ter, já estou frisando que nós vamos ter um momento especial com o Gilberto para falar sobre essa questão de ESG, justamente por ele estar nos Estados Unidos, porque lá, nesse momento, está havendo já uma discordâncias em relação a essa importância do ESG para o mundo, não nem para os Estados Unidos, mas isso é uma outra pauta que agora nós não temos esse tempo, infelizmente, para. Então, nós vamos para a pergunta do programa. Ação local gera ecos no global. Gilberto Costa, quais são os seus ecos? Olha, eu
Para mim, os meus ecos são muito voltados para a formação de novas lideranças negras, né? Principalmente mulheres negras. Na minha visão, essas lideranças vão ajudar a transformar as empresas. As empresas são compostas por pessoas. Esse, no final do dia, é isso. Então, essas pessoas vão ter a capacidade de mudar a forma como a nossa sociedade está organizada hoje em dia com relação ao racismo estrutural. Então, eu quero muito utilizar esse meu privilégio enquanto executivo negro para poder formar novas pessoas, novas lideranças e, sim, ajudar a combater a desigualdade racial no nosso país. E com isso, nós vamos para os nossos diálogos sustentáveis em prosas e versos. O semear é sempre um gesto de esperança, de renovação e crescimento. O trigo, o símbolo do alimento que nos dá força para amassar, moldar e orientar a massa. Criar o pão. E como irmão, criar um pacto para, novamente em nossa mente, arar e plantar o trigo, para, com as nossas mãos, juntos, colhermos verdades. E colhendo verdades, nós vamos nos despedindo e agradecendo ao nosso convidado, Gilberto Costa, no qual deixamos um minutinho para suas considerações finais, Gilberto. Rose, muito obrigado a vocês por terem me convidado. Foi um momento único, não poderia ter um melhor início de dia para mim, poder conversar com vocês. Eu espero todo mundo na primeira conferência ISD Racial, que se realizará no Teatro da FECAP, dia 29 e dia 30, onde vamos poder discutir e trabalhar ações para combate à desigualdade racial e para combate ao racismo no nosso país. Muito obrigado. E assim, agradecemos também a nossa equipe técnica e agradecemos a você, internauta, que esteve conosco até agora. Lembrando que ação local gera ecos no global. Portanto, quais são os seus ecos? Até a próxima semana. Até lá!